A paz do Senhor, queridos. Mais uma vez aqui, Juanita Rincón, junto com vocês, para dividirmos uma palavra do reino e que ela traga respostas e direcionamento para cada um de nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse texto, a diferença do que às vezes muitos de nós falamos, a frase que aparece aqui, tudo me é lícito, não era uma frase própria do apóstolo Paulo. Ele usou essa frase para trazer um ensinamento para a igreja dos Coríntios. De quem era essa frase? Na época, Corinto, que ficava em uma região que foi de muita influência grega, havia uma ideologia chamada gnosticismo. E no meio de todas as crenças que eles tinham a crença de ter a vida de tal maneira que poderiam viver em liberdade e fazer o que eles queriam. Então se usava muito essa frase, tudo me é lícito. Para qualquer desculpa que eles queriam usar para seu comportamento, os gnósticos usavam o pensamento de você deve ter liberdade, você deve viver como você quer. Isso foi adotado pela igreja em Corinto, porque eles saíram do mundo, vieram para Cristo, mas continuavam aceitando muitas coisas e se escondiam atrás desta frase. Por que vamos falar desse tema? Porque tem algumas questões na nossa vida cristã que muitos irmãos me perguntam, pastora, como sei se é certo? Em que momento os coríntios usavam essa frase? Em algumas situações que a lei não dizia se era certo ou errado. Eles não tinham um texto profético ou antigo para se respaldar e dizer, não, está escrito, não pode. Então, vou colocá-lo nestas palavras, são aqueles temas que não são nem brancos nem pretos, são aqueles cinza, você não sabe. A Bíblia não diz, eu não encontro nada no Antigo, no Novo Testamento, coisas do nosso dia a dia, coisas de hoje, e as pessoas pensam que por não estar escrito literalmente, às vezes não sabemos o que fazer. Quando Paulo usa esta frase, por exemplo, o contexto falando desse texto específico, a palavra diz que um problema que estava acontecendo na igreja dos Coríntios era que irmãos estavam levando a outros para o tribunal. Por que levavam seus assuntos para o tribunal? Porque eles não podiam resolvê-los entre eles e a desculpa era, tudo me é lícito. Não tem nada na lei que me diga que não pode, então estamos resolvendo. E assim acontece em nós, né? Tem temas que a gente não sabe. A Bíblia não diz, pastora, é pecado ter o Instagram? A Bíblia não fala do Instagram. Pastora, é pecado viajar na Índia e entrar nesses lugares da idolatria? Pastora, é pecado ter um WhatsApp? Quanto posso usar? Entre outras muitas perguntas do cotidiano. Então, o tema que trataremos esses dias será uma pergunta, como sei que é certo? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo usa aqui uma expressão, desfazendo a primeira frase, todas as coisas me são lícitas, a frase que na época os gnósticos e a igreja usava, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Como sei se algo é certo? Em primeiro lugar, ela te domina? Essa é a primeira pergunta que você e eu devemos nos fazer. O apóstolo diz, em esta ocasião e em outro texto, onde ele usa a mesma expressão, todas as coisas me são lícitas, mas não todas me convêm. Quando sei que me convém? Quando sei que é certo ou não? Ele volta, todas as coisas me são lícitas, porém, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando sei que algo é permitido por Deus? Quando esse algo não me domina. Deixa eu lhe explicar. A palavra orgia que aparece nas escrituras, ao contrário do que muitos pensam, não está falando só de depravação sexual. Muitos falaram, fulano fez uma orgia, está pensando que dormiu com 2 mulheres e um homem, um pecado gravíssimo. Mas sabia que a palavra orgia significa toda coisa que domina a pessoa? Qualquer prática, seja boa, não importa. Se ela entra no ponto de te dominar, você está errado. Então, por exemplo, a palavra fala da glutonaria. Comer é pecado? Claro que não. Comer faz parte da nossa vida. Quando se torna pecado? Quando a comida te domina. Glutonaria, exagero, orgia. Dormir é pecado? Não, eu posso dormir. Quando se torna pecado? Quando você vive cheio de preguiça. Não faz nada, porque vive dormindo. O sono te domina. Então,
todas as coisas que na nossa vida começam a nos dominar, você sabe que já ultrapassou o limite do que te convém. Está certo? Não, já não está certo. Então essas perguntas de, pastora, posso ter um WhatsApp? Pode. Quando se torna pecado? Quando você não tem domínio sobre o tempo que você investe no WhatsApp, mas você perde as horas. 1, 2, 3, 5. Instagram, Facebook, viagens, música. Queridos, futebol, pode jogar futebol. Mas se isso te domina, você precisa aprender a ter o controle daquela situação. Então, como você ser certo? Em primeiro lugar, aquelas coisas não podem te dominar. A única coisa que pode nos dominar é a presença de Deus, a sua palavra, as suas verdades. Qualquer outra coisa, relacionamento. Estou me relacionando com fulano na igreja e ele é crente, a gente ora, tá? Mas esse relacionamento te domina? Você parou de ter uma vida? Você parou de ser um indivíduo por um relacionamento? Não te convém, não é certo. Já não é a vontade de Deus. Qualquer coisa que nos domina, compreende? Precisamos olhar para todas as coisas que fazemos na nossa vida. Tem jogos, tem lugares, tem esportes, tem diversões, tem comidas, tem pessoas, tem situações da vida diária que estão nos dominando. Você pode estudar, não tem nada de errado, mas o conhecimento te domina. Você pode gostar do que você faz, mas aquilo te domina? Como eu sei que me domina? Quando para mim é difícil renunciar. Se você tem uma guerra daquelas terríveis e entra naquela luta no coração para poder vencer e renunciar, está te dominando. Então, encontre o equilíbrio e volte, porque já não é a vontade de Deus. Como eu sei que é certo, não pode te dominar. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe. Espero você para a próxima. Tchau, tchau.